Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso de análise técnica aplicada para traders profissionais. Essa aula é uma aula bem introdutória, né, para quem realmente está começando aí a tentar entender o mercado de ações, tentar entender como é que funciona, mas faz parte de um curso completo que está disponível gratuito aí no YouTube, nesse mesmo canal. Procure a playlist lá, curso de análise técnica aplicada. E essa aula está sendo gravada aqui com o pessoal ao vivo, a turma que está fazendo um trabalho de mentoria comigo, né, Germano Rebouças, para quem não conhece. E eu vou deixar o meu contato aí na descrição do vídeo, caso você queira conhecer um pouco mais esse trabalho que eu faço de mentoria, tá? Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu quero primeiramente, né? Então, aqui tem uma agenda. Todas essas outras aulas já foram gravadas. Hoje a gente vai ver a introdução e história da análise técnica e falar um pouquinho sobre os players do mercado. Então, como eu falei, é uma aula realmente bem introdutória. Todas as outras aulas já estão gravadas. Na verdade, essa primeira aula eu estou fazendo uma repescagem aqui com uma turma nova porque eu tive problema na gravação dela. Então, estou gravando novamente agora. E alguns avisos aqui para que a aula seja mais produtiva, mas vamos partir logo para o primeiro slide, tá? O meu objetivo inicialmente aqui com essa aula, gente, e aí principalmente Ellen, que está começando agora, né? E outros que estão aí, caíram de paraquedas nesse vídeo e estão interessados aí, day trade, interessados a, em ganhar dinheiro na bolsa, né, em ficar rico. Então esse recado vai ser nesse primeiro slide é um choque de realidade, né? Então depois desse eu vou trazer muito conteúdo que vai te ajudar a ser vencedor nesse mercado. Mas eu primeiro quero dar um choque de realidade, porque eu não tenho nenhuma intenção aqui de gerar uma expectativa falsa, né, sobre o mercado de ações, né? Day trade, gente, é o dinheiro fácil mais difícil do mundo. O que é o dinheiro fácil mais difícil? Como é que algo é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Me explica isso, já. É dinheiro fácil, gente, porque se você já tiver a oportunidade de ver alguém operando no day trade, dinheiro, né? Cara, você pode ganhar ali milhares de reais. Questão de, né? Tem a possibilidade de trabalhar com alavancagem, né? Se você pode operar um valor, né? Um contrato futuro, um valor dezenas de milhares de reais com apenas R$ 50 na tua conta, né? Pode, mas não deve. Mas existe essa possibilidade. E aí, com isso, né, essa alavancagem, uma alta volatilidade desse mercado, qualquer variação de preço faz, se você estiver bastante alavancado, pode ganhar dinheiro muito rápido. Muito rápido. A questão do problema é que a mesma chance que você tem de ganhar muito rápido, você também tem que perder, né? Então, a análise técnica, que é o que a gente vai ver aqui, que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, ela é um estudo de probabilidade. Não existe nenhuma certeza, nenhuma garantia na análise técnica. E nenhuma outra análise, nem mesmo a fundamentalista, elas são bem diferentes de diversos aspectos. Depois eu vou falar um pouquinho mais do que é análise fundamental. Mas, enfim, as diversas escolas de análise aí para você trabalhar com o mercado, elas são todas têm uma taxa de acerto, né? Tem uma probabilidade de dar certo e uma probabilidade de dar errado. E, e muita gente entra na ilusão, principalmente com as facilidades que tem hoje com day trade, com as plataformas, com corretagem grátis, com essa facilidade de alavancagem, e vendo ali, né, postagens de pessoas que ganharam dinheiro rápido e fácil e tal, e entram numa ilusão achando que a coisa é fácil, né? É fácil você ver uma operação dar certo. O que é difícil é você ver um método
conseguir aplicar um método com disciplina, fazer aquele método dar certo por muito tempo, dar certo de forma sustentável, dar certo para te dar uma projeção futura, né, de matemática, de expectativa matemática positiva, né? Que eu falo muito sobre isso numa outra aula que eu vou detalhar depois, mas que te dê uma expectativa de retorno positivo ao longo do tempo, né? Porque ganhar dinheiro numa operação é fácil. Aliás, se eu colocar um bebê, uma criança, um bebê de meses, com minha plataforma ligada aqui, ele brincando com o meu teclado, tá? É capaz de ele apertar numa tecla que compra, sem querer, na brincadeira, batendo nas teclas, comprar ali alavancado no mercado, o mercado subir, ganhar dinheiro com isso. Aliás, o meu filho, que é uma criança, eu boto ele, já estou começando a ensinar ele a fazer trade, mas por enquanto ainda muito na brincadeira, no tom de brincadeira, né? Conta demo e tudo mais, mas meu filho costuma ganhar dinheiro com apenas 7 anos, 8 anos, ganhar dinheiro lá na Bolsa de Valores, né? No day trade. Mas para fazer isso de forma consistente, né? Para fazer isso de forma disciplinada, para fazer de forma a te dar retorno no longo prazo, você vai concorrer com os melhores traders do mundo. As mentes mais brilhantes do mundo estão participando desse mercado, né? As grandes corretoras, os grandes bancos, os grandes investidores têm um poder de barganha, né? Porque tem uma capacidade de operar, né? E fazer preço médio se for necessário, de muitas vezes até de alguma forma não manipular, mas contribuir para os movimentos do preço. Você vai estar concorrendo com robôs, com inteligência artificial, com servidores que ficam lá na Bolsa de Valores. Enquanto você está aqui com uma conexão, e alguns até com uma conexão de celular, né, que eu não recomendo de forma alguma, mas enfim, com a conexão de internet da sua casa, alguns melhores, outros piores, tem robô lá na Bolsa de Valores que está ligado num cabo de fibra ótica ali a alguns metros do servidor da Bolsa de Valores e o robô de um grande banco, né, de um grande fundo, ligado ali direto na Bolsa de Valores, fazendo operações a todo momento e a todo momento tentando, gente, tirar o teu dinheiro, né? Então, é assim que funciona esse mercado. Quando você fala de um investimento na Bolsa de Valores, existe ali, principalmente um investimento de longo prazo, em ações, né, de empresas que você se posiciona e recebe dividendos, que é a participação no lucro da empresa, há uma geração de valor. Então, para você ganhar, não é necessário que alguém perca, mas na especulação do preço, né, que é o que o trader faz e que é o que a análise técnica ajuda o trader a fazer, nós estamos aqui para especular preço. Apesar dessa palavra ter uma conotação um pouco negativa, né, de especulador, mas é isso que a gente faz. E nessa especulação, para que eu ganhe, alguém precisa perder. É um jogo de soma zero. Não tem como eu ganhar e todo mundo ganhar também. Isso não existe. No day trade, isso não é possível. É matematicamente impossível. Matematicamente impossível. Para eu ganhar, alguém precisa perder. Tá? O que eu compro, alguém precisa vender. O que eu vendo, alguém precisa comprar. Então, eu me beneficio na variação do preço e se eu me beneficiei, alguém saiu perdendo na história. Então, a gente está concorrendo mesmo com os outros, como traders, né? E concorrendo, de novo, com as mentes mais brilhantes, os servidores mais rápidos, os robôs mais bem elaborados, aí, com inteligência artificial e tudo, com velocidade altíssima de operação, tá? Então, por isso que é fácil, porque fazer uma operação é fácil, até um bebê faz. Um cachorro bate uma pata no teclado e faz, mas fazer isso com consistência é muito difícil. E tem um estudo, gente, feito pela FGV, que saiu aí em 2019,
chegou à conclusão de que mais de 90% de quem tenta viver de day trade tem prejuízo, né? Então, essa é uma realidade, a gente tem que encarar essa realidade, e eu não falo isso para desestimular ninguém a, a atuar como day trader, né? Não é para isso. É para dois motivos. Primeiro, para que você entenda que day trade, dentre todas as modalidades de investimento na bolsa, é a mais difícil, tá? Existem outras que você pode começar por elas, que é bem mais fácil. E eu vou falar um pouquinho de outras opções ali mais na frente, no último slide. Mas que day trade acaba atraindo muitas pessoas pelas facilidades, mas é a forma mais difícil. Então, a primeira reflexão que eu faço é essa, né? Será que não seria melhor você começar por um outro caminho, um caminho mais fácil, ganhar experiência para depois vir para o day trade, né? Não é o que a maioria das pessoas vendem ali afora, porque tem todo um glamour em cima do day trade, uma facilidade de vender facilidades, né? De vender custos, de vender soluções mágicas, que acaba atraindo muita gente e muita gente se beneficia disso, né? Vendendo essas soluções. Não é o meu propósito aqui, o meu propósito, muito pelo contrário, é dar uma expectativa muito mais real, né? Como eu falei, não é desestimular, até porque eu sou day trader e acredito, né? Mas além de day trade, eu faço diversas outras coisas no mercado e day trade não representa nem 10% do que eu faço no mercado, né? Tem muitas outras coisas para fazer. E claro que dentro desse trabalho que eu faço de mentoria, acaba dando um foco maior no day trade durante o dia, porque é o que tem mais movimentação, é o que aparece mais oportunidade o tempo inteiro. Mas eu estou sempre ali, galera, dá uma olhada, ó, oportunidade de se posicionar no mercado. Vamos olhar aqui para swing trade também. Eu estou sempre puxando sardinha para outras coisas. Vamos olhar opções, né? Vamos olhar outras coisas. E a outro motivo que eu faço esse alerta é para que ninguém entre nesse mercado com uma expectativa, né, com uma ilusão diferente daquilo que é a verdade, que a realidade é. Porque essa expectativa muito acima da realidade, ela é muito prejudicial para a disciplina da aplicação do seu trade system, da sua forma de operar. Porque isso causa uma série de problemas emocionais. Inclusive aqui, né, talvez na época que a primeira turma que fez esse curso junto comigo, quando eu estava falando nisso nesse slide, não entendiam ainda que problemas emocionais eram esses, né? Mas depois que você começa a operar, que você começa ali a ter que passar pelas situações de levar uma sequência de stops, né, de prejuízos, ou então de ter uma sequência muito boa de resultados positivos e achar que você já sabe melhor do que o mercado, melhor do que todo mundo e achar que é simples. Enfim, você começa a gerar expectativas sendo frustradas, elas atrapalham demais a sua capacidade de analisar, capacidade de tomar decisão, né? Por isso que eu acho que todo mundo tem que ter o pé no chão, tem que ter ideia. É difícil pra caramba. Mais de 90% perde dinheiro tentando ganhar dinheiro nesse mercado, tá? E eu acredito muito que os 10% que ganham são os 10% que estudam, que se preparam, que entram nesse mercado sabendo da dificuldade que ele é e não iludido por alguém que está vendendo lá no Instagram, que tem uma fórmula secreta e mágica para ganhar dinheiro no mercado. Ganhe 500. Se você digitar lá no YouTube, ganhe R$ 500 por dia, todo dia. Cara, tem milhares de vídeos falando isso. Isso não é verdade, isso não é a realidade, né? Então, gente que entra com essa expectativa, e sem nenhum tipo de preparação, faz um cursinho no final de semana e acha que está preparado para ser day trader, entra nessa margem aí dos 90%. Pessoas que têm compulsão, né, por jogo, né, por aposta. Muita gente que está aí, gente morrendo de trade, são pessoas que estão aí apostando nesse mercado. Não tem um método, não tem um trade system, não tem uma forma de operar, não tem um gerenciamento de risco, né? E acham que o mercado vai subir, compra, acham que o mercado vai cair, vende,
acha que vai cair porque subiu demais e vende, acha que vai subir porque caiu demais e compra, e não é bem assim que se ganha dinheiro nesse mercado. E o mercado, ele é tão, digamos assim, ele é tão sedutor, né? E de vez em quando você faz algo que não tem nenhum sentido e ele te dá dinheiro, ele te recompensa por isso. Aquela recompensa só serve para você tentar fazer aquilo, aquela mesma besteira de novo, mais vezes, e aí eu costumo brincar que aí o mercado vem e tira as tuas tripas, né? Ele tira tudo que você tem mais um pouco. E aí o que a gente faz aqui é tentar definir um método, principalmente com bastante gerenciamento de risco, e tentar sempre buscar uma posição favorável que nos coloque em condição de ter uma grande oportunidade de ganhar com baixíssimo risco para a gente inverter, né, essa história. E em alguns momentos, quando a oportunidade nos aparecer, a gente tirar as tripas do mercado, né, fazer o contrário. Mas a gente já fez aqui algumas vezes ao vivo e a cores, né? São os momentos que a gente realmente faz o que a gente chama de agora me esqueci a palavra, assimetria, né? Assimetria é quando você tem uma grande oportunidade de lucrar com baixo risco, às vezes sem risco nenhum. Bom, para fechar esse slide, queria fazer essa reflexão que vem de Jesse Livermore, que foi um trader aí, você vê com a análise técnica. Tem um erro aqui, tá, gente? Ele nasceu em 1877 e faleceu em 1940, um trader aí do início aí do século XX, né? Ele falou essa frase, cara, que tem livros aí sobre a história dele, tem popularizou a análise técnica, né? No Ocidente e tudo mais, apesar de não ter criador de diversos conceitos, mas ele popularizou demais. E ele fala que a preguiça é inimiga mortal dos traders, né? Então, se você vai entrar nesse mercado achando que é fácil, achando que não precisa dedicar, não precisa estudar, não precisa se preparar, que você vai lá ir com 10 minutos no mercado, o mercado abre às 9, o escuro, e 9 e 10 você bateu meta, pronto, acabou, vai curtir a vida, né? Não é bem assim. Essa é a inimiga mortal dos traders. Quem pensa assim, certamente vai entrar na estatística dos 90% que tentam viver de day trade e acaba tendo prejuízo, tá? Dito isto, né, feito esse choque de realidade, vamos entender agora como é que a gente faz para lucrar no mercado de ações. O que é o conceito mais básico para você lucrar no mercado de ações? Tá? Então, é o conceito mais básico e mais simples, né, o que faz parecer isso aqui ser fácil. Para a gente lucrar no mercado de ações, gente, tem duas formas, tá? Ou você compra barato para vender caro, são operações de compra ou posição buy, você vai ver muito esses termos buy, que significa compra em inglês, né? Você vai ouvir muito esses termos, eu estou numa operação comprada, tá? Está numa posição comprada, você comprou esperando que o preço suba para que você venda mais caro, tá? Isso é conhecido, né, quando o mercado está em alta, está ficando cada vez, né, o preço cada vez mais alto, é conhecido como bull market, ou um mercado aí onde os touros estão dominando, né, fazendo uma alusão aí ao movimento do touro, da chifrada que vem de cima para baixo, tá? Ou você pode também ganhar dinheiro no mercado vendendo caro para comprar barato depois. Então, você ganha dinheiro no mercado com a variação do preço. Tá? É a diferença entre o que você vende com o que você compra. Só que no mercado, diferente da... Germano, É, o touro faz o movimento de baixo para cima. tá. Eu falei o contrário, foi? Foi. Desculpa aí. Obrigado, Emílio Marinho, por corrigir. Então, o Ok. touro faz um Porque tem movimento de gente nova baixo para aí. cima, né? Isso. Que é Porque o tem gente nova aí movimento... para não se atrapalhar. Tá bom. Que é o movimento que você vê normalmente nos gráficos, os preços subindo, né? Os preços vêm de baixo e vão subindo.
E a outra forma de ganhar dinheiro é você vendendo caro para comprar barato, que são operações de venda, posições de venda, também conhecido como posições short, né? Quando você ouvir, estou short em tal ativo, significa dizer que a pessoa está vendida no ativo e ela espera que o preço caia, tá? Por isso aí é utilizado o urso como símbolo desse mercado, desse movimento. O urso, agora sim, né? Vou falar correto, ele faz dá a patada de cima para baixo, né? Então, em alusão ao movimento do preço indo de cima e caindo, tá? Então, quem está vendido está especulando que o preço vai cair, tá? E ele se beneficia e ganha dinheiro com isso. Aí, como é que vende algo, né, que você não tem, tá? A gente vai falar mais sobre isso durante a mentoria. No day trade é algo extremamente simples, tá? Não tem praticamente nada a ser feito. O swing trade, dependendo da sua corretora, é muito transparente também, mas pode ser fazer um procedimento ou outro. Mas em geral, gente, o conceito é o seguinte: você não tem aquilo para vender, mas você aluga. Você aluga uma ação, vende ela e compra depois mais barato e devolve para de quem você alugou. Você não precisa nem saber quem é a pessoa que você alugou. Isso é um processo automático, tá? Mas você devolve para ela. Só que você vendeu a um preço mais caro e comprou a um preço mais barato. Você tem a obrigação de devolver para o cara. Só que se o preço subir, você devolve para o cara que você alugou, tendo pagado mais caro por isso, e aí teve um prejuízo. Se o preço cair, você se beneficiou daquele preço, né, daquela variação e devolve para o cara. Então, você ganhou aquela valorização e quem alugou para você ficou com um ativo desvalorizado, né? Devolveu para ele um ativo desvalorizado. Então, é mais ou menos assim que se ganha dinheiro vendendo no mercado financeiro, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem como é fácil ganhar dinheiro no mercado de ações, tá? Vou pegar aqui um exemplo da Petrobras, tá? Todo mundo conhece. Peguei aqui alguns exemplos bem do cotidiano aí, que todo mundo conhece, ainda mais agora se falando em gasolina a R$ 7, então não tenho dúvida que todo mundo conhece, tá? Petrobras, gente, nesse período aqui, que não importa muito, mas cada barrinha dessa, né, representa um dia de pregão. Então, se essas barrinhas estão subindo, significa dizer que o preço estão subindo dia a dia, com alguns movimentos de queda, né? Então, sempre que ele cai, tá? Ele cai, vem aqui nessa linha e depois volta a subir. Isso foi o que aconteceu nesse período. Então, quem, por exemplo, pegou e comprou, esperou o preço cair um pouco, comprou aqui e vendeu depois que ele subiu, teve um lucro de 22% em apenas aí, questão de 3 semanas, em menos de um mês, a pessoa teve um lucro de 22%. Caramba, né? Isso é a melhor coisa do mundo. Quanto tempo na poupança você precisa ficar para ter um lucro de 22%? Provavelmente 10 anos, né? Poupança rende menos de 0,3% ao mês. Se você tem uma operação só em Petrobras, aí a chance de, em menos de um mês, ter um lucro de 22%, né? Então é maravilhoso. É só esperar cair, porque a gente ganha dinheiro comprando barato para vender caro, não é isso? Então, ó, mais uma oportunidade aqui, ó. Quem esperou cair de novo, tá? Comprou de novo na queda e lucrou aqui nesse movimento 37%, tá? Então, se a gente tivesse agora olhando para esse gráfico de Petrobras, ele caiu de novo, né? Mais ou menos o mesmo tanto que caiu aqui, talvez aqui até mais, só que foi num movimento mais rápido, né? Caiu de novo. Então, essa seria uma boa oportunidade de compra, baseado no que a gente viu aqui anteriormente. A gente poderia dizer que sim, né? É tão simples quanto isso. Espera cair para comprar barato e vender caro, certo? Vamos ver o que aconteceu depois se eu tivesse comprado aqui a R$ 21 Petrobras, achando que eu estaria comprando com desconto, né? E para vender depois mais caro. 15% mais barato, 15% de desconto. Vamos comprar Petrobras. O que aconteceu? Petrobras, né? Depois que eu comprei aqui a R$ 21, ela simplesmente despencou e me deu 37% de prejuízo, tá? Claro que eu não fiz essa operação, não sou louco, mas só para mostrar que
barato e o caro na bolsa de valores tem um conceito diferente. Não é que nem você vai na loja ali, lá nas Casas Bahias, quer comprar um celular que estava R$ 1.500 e agora está 1.200 e ficou barato. Não é bem assim, né? Então, o preço, quando ele entra em tendência de baixa, a tendência é que ele continue caindo. Então, o conceito de caro e barato para o trader, ele já muda completamente de figura, né? Por isso que muita gente tem dificuldade em fazer operações de especulação do preço, porque não consegue enxergar isso. Vamos ver um outro exemplo. Você sabe o que aconteceu aqui nesse período? Aconteceu a greve dos caminhoneiros, tá? Foi em 2018 e a Petrobras teve um. Depois ela se recuperou, né? Agora está a mais de R$ 20 e tudo, mas ela teve aí uma queda realmente muito forte em pouco espaço de tempo, né? Então, Germano, esse exemplo não é tão bom, porque houve um fato relevante, uma greve dos caminhoneiros. Não é uma coisa que acontece com muita frequência, foi um fato isolado, né? É muito mais seguro do que isso você comprar toda vida que o preço cair, tá? Então vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos comprar a Apple, porque a Apple já não depende tanto das questões políticas, é uma empresa americana, né? Que tem uma estabilidade política e econômica muito maior, é uma empresa consolidada no mercado, uma das maiores empresas do mundo, talvez seja até a maior na Bolsa de Valores, eu não tenho certeza. E, enfim, tecnologia, celular, que é um negócio que não tem nenhuma um risco, pelo menos aí nos próximos anos, de acabar, ou uma ameaça dessa tecnologia ficar obsoleta. Pelo contrário, né? Das empresas mais brilhantes do ponto de vista de criatividade, né? De processo criativo e tudo mais. Então, Apple é um bom exemplo, né? Olha aqui o que a Apple fez. Vinha subindo, né? Caía, subia, caiu de novo. Oportunidade de comprar, certo? A Apple é uma empresa fantástica. Ó, tá vendo? Realmente foi, né? Quem comprou ali naquela primeira queda, deixa eu voltar aqui só para ficar claro, ó, onde estava, mais ou menos nos R$ 71, tá? Quem comprou ali até tomou um susto, né? Porque do 71 ela foi em 64. Foi uma boa volatilidade aqui, uma boa queda. Mas logo depois ela voltou a subir e passou para cima do preço, né? Passou ali para R$ 75. Então, comprou 71, tomou um susto, mas com uma empresa boa, com bons fundamentos, né? Beleza, tudo passa e aí o mercado volta a subir. Foi só um susto. Será? Olha aí, né? Depois ela voltou a subir, te deu uma esperança de que ia continuar subindo. Tocou na média aqui, numa das médias que a gente utiliza, que é a média de 17 períodos, e só para voltar a cair e dar um prejuízo aí de 26% para quem comprou aqui nos R$ 71, ela foi bater em R$ 52, tá? Empresa tão boa quanto a Apple. Ah, mas tem um detalhe também, né? Tudo bem, não é para comprar quando cai simplesmente, né? Mas também comprar um ativo que já subiu demais não dá, né? Não tem como você comprar um ativo que já subiu demais, está muito caro. Vamos pegar o exemplo de Magazine Luiza, né? Magazine Luiza de 2016 a 2000, se eu não me engano, esse gráfico aqui, eu não lembro mais se é 2019 ou 2020, acho que foi 2020, início de 2020 ou foi final de 2019. Mas enfim, em alguns anos, esse gráfico é mensal, ou seja, cada barra dessa é um mês. Em alguns anos, o Magazine Luiza subiu 19.945. O que, Jama? Já saiu de 4 centavos para R$ 6. 19.000%. Ah, então quer dizer que é possível ganhar 19.000% numa ação em questão de anos? É possível, né? O mercado de ações pode ser uma fábrica de milionários, né? E algumas pessoas realmente acertam uma dessa e viram milionários aí com pouco investimento. Agora, é difícil acreditar que alguém conseguiu segurar o preço por todo esse tempo. E é difícil acreditar também que depois que ela valorizou 19.000%, quase 20.000%, alguém olhou para esse gráfico e falou assim, cara, essa ação está barata. Mas como está barata se já subiu 20.000%? Como é que isso está nos topos históricos? Como é que está no topo da... Não, porque ela tem potencial de subir mais, tá? Quem acreditou nisso, mesmo depois de subir 20.000%, olha o que aconteceu, tá?
o mercado subiu ainda muito mais, né? Mesmo depois de 20.000%, teve gente que se aproveitou ainda e lucrou 250% aí em Magazine Luiza em pouco mais de um ano, né? Então, gente, vocês viram dois exemplos aí, né? De o que parecia caro, que foi Apple, que parecia barato, na verdade, quando a gente pensou em comprar aqui, na verdade não era tão barato assim, era caro, porque o preço caiu muito mais. Petro, que parecia barato aqui, na verdade não estava barato, porque o preço caiu muito mais. E Magazine Luiza, que parecia caro, na verdade estava barato, porque o preço subiu muito mais. Então percebam que o caro e o barato aqui é relativo. É relativo ao potencial do preço subir mais ou do preço cair mais, tá? Como é que a gente sabe disso? É tudo que eu vou explicar durante o curso e durante a mentoria, mas nesses primeiros exemplos aqui eu quero falar como a gente não deve fazer, né? Que é simplesmente achar que está barato, que está caro, e principalmente não cair no erro de entrar na euforia, num efeito manada, de comprar o que todo mundo está comprando. Eu vou dar um exemplo que ficou bem emblemático aí, 2018, essa empresa TASA 4 ou Taurus, para quem não conhece, é uma empresa fabricante de armas, dentre outras coisas, e ela teve uma subida muito alta, né? Durante a pré-eleição aí, onde Bolsonaro aparecia como candidato favorito, existe uma especulação de que com as políticas dele de armamento e tal, enfim, de facilitar, né, que o cidadão pudesse ter uma arma, essa empresa ia ser beneficiada e com isso as ações iam valorizar o lucro e tudo mais. Então a empresa teve um alto expressivo de 472% nesse período. Esse dia aqui, gente, foi o dia na sexta-feira antes da eleição que ia acontecer no domingo. Na Enfim, na segunda-feira e o próximo pregão seria já sabendo quem seria o próximo presidente, com grandes chances de Bolsonaro ser eleito, tá? E quando o mercado abriu na segunda-feira, eu lembro bem de um amigo meu ter comentado que ia comprar Taurus. Falou, não, Taurus é a empresa que mais vai valorizar na bolsa. Se ela já valorizou com a possibilidade do Bolsonaro ganhar, se ele ganhar mesmo de fato, comprar na segunda-feira. Porque assim que abrir, porque eu tenho, agora a gente vai ter certeza que o mercado vai continuar subindo, né? E se subiu na especulação, imagina quando a gente tiver certeza. E o que é que aconteceu depois? Ó, Bolsonaro foi eleito, confirmado que foi Bolsonaro. Esse meu amigo comprou logo na abertura e eu falei, cara, por tudo que é mais sagrado, desiste dessa compra, vende enquanto é tempo. Ele ainda tinha uma chance de vender, mas não vendeu e olha o que é que aconteceu, né? O tiro saiu pela culatra e o mercado passou a despencar a partir disso, tá? Então, é esse outro erro muito comum, né, das pessoas entrarem no efeito manada e comprar porque está todo mundo comprando, comprar porque está todo mundo dizendo que vai subir, ou comprar porque tem uma notícia que vai fazer com que aquela ação vai disparar, aquele preço vai disparar ou vai cair e tentar especular a venda com isso. Existe um ditado no mercado que fala assim que o mercado ele sobe no boato e cai no fato, né? Enquanto tem boato que alguma coisa vai acontecer, enquanto tem uma expectativa que alguma coisa vai acontecer, os grandes investidores já estão se posicionando. O mercado é de expectativa. A variação do preço é muitas vezes formada, a maioria das vezes formada, por expectativa, tá? Quando aquela coisa acontece, quem esperava por isso, comprou aqui embaixo, casa 4. Quando se confirmou, ele realizou lucro, ele vendeu a posição dele, tá? E só se confirmou, tá? Se tivesse acontecido alguma coisa muito mais favorável, ele podia até tentar continuar, mas quem comprou aqui fez realizar aqui, porque aquilo que ele esperava que acontecesse, aconteceu e ele se beneficiou.
daquela expectativa futura que ele gerou aqui, que ele tomou decisão lá antes de estar todo mundo falando da ação. Na hora que está todo mundo falando, é euforia, efeito manada, e o cara tá rindo à toa lá, ganhando 400% e rindo de quem vai comprar do cara para ele realizar lucro e o cara depois ter um prejuízo enorme com a ação. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. E é todos os dias a gente tem exemplo disso. Nosso amigo Jackson aí hoje, antes da gente gravar essa aula, deu um exemplo do setor de carne bovina aí, que tem um negócio da vaca louca, que a China suspendeu importação de produtos do Brasil e que JBS e bife seriam prejudicadas por isso. A bife, que segundo a notícia seria prejudicada por isso, está subindo 5%. E muito provavelmente já existia uma expectativa de que esse problema podia acontecer, e a queda aconteceu antes, e o problema possivelmente foi menor do que se esperava, e agora ela está subindo. Então o mercado funciona assim, gente, é sempre em cima de expectativa. E o que é que o trader tem que fazer, né, diante disso? A primeira coisa, o que ele tem que saber o que ele não pode fazer, né? Que é entrar nesse efeito manada, tentar descobrir, né, adivinhar onde é que o mercado vai parar de cair para voltar a subir, onde é que o mercado vai parar de subir para voltar a cair, porque é simplesmente impossível. Essas pessoas a gente chama no mercado de caçadores de topos e fundos, e as pessoas que eu conheço que tentaram descobrir onde que o mercado vai fazer topo e onde o mercado vai fazer fundo, ou elas ficaram doidas, ou elas ficaram pobres, ou elas ficaram doidas e pobres, tá? Só existem essas três possibilidades aí. Os que ficam doidos, os que ficam pobres, os que ficam doidos e pobres. Então, não é assim que a gente trabalha com análise técnica, tá? E a análise técnica, ela vem para auxiliar o trader, né, a não adivinhar o que vai acontecer, mas saber o que fazer diante de um padrão gráfico conhecido que se repete de tempos e tempos, que tem uma probabilidade estatística de te dar um resultado positivo, tá? Isso é o que a análise técnica se propõe. Ela se propõe a te dar um sinal para dizer qual é a hora certa de comprar ou vender. Qual é a hora que tem a melhor probabilidade estatística, tá? Não é para dizer que o ativo está barato, nem para dizer que o ativo está caro. Como eu já falei, o barato e caro aqui é relativo, tá? Ah, mas eu vi alguém falar porque está barato em relação aos múltiplos dela, ao lucro dela, ao patrimônio, aos ativos que ela tem. Legal, você pode até fazer essa análise, tá? Isso é o que a gente chama de análise fundamentalista. Ela vai olhar os fundamentos da empresa, vai ver como é que está o lucro, como é que estão as projeções de crescimento, como foi o crescimento dela nos últimos anos, quais são os projetos que ela tem, como é que está a contabilidade dela, como é que está a dívida dela, enfim, uma série de indicadores da empresa, dos fundamentos da empresa, para dizer, ó, de acordo com os fundamentos da empresa, essa empresa ela vale tanto, ela tem um preço justo, um valor de tanto, e o preço dela está abaixo desse valor, tá? Não é o que a análise técnica se propõe, ela se propõe analisar o movimento do preço, tá? Para que a gente especule no longo prazo. Isso é uma coisa muito importante, principalmente para quem já está fazendo investimentos em ações e vai entrar no mundo da análise técnica e às vezes mistura as duas coisas, tá? Investidor e trader, e às vezes se apaixona, vai entrar num trade que devia ser um day trade, se apaixona pelo papel e daqui a pouco aquilo que era day trade vira um swing trade, que era swing trade vira posição, daqui a pouco é herança para o meu filho e uma posição que o cara era para ter já zerado a posição no mesmo dia que entrou e passa anos com a posição porque não teve coragem de zerar a posição, né? Então tem essa coisa do se apaixonar pelo papel, de achar que o preço vai subir porque o papel tem bons fundamentos, e são coisas. Quem está olhando o fundamento está olhando para o longo prazo. Compra porque acha que vale a pena comprar e para de olhar o preço.
Quem está olhando a análise técnica, compra porque acha que o padrão gráfico tem grandes chances de subir e põe um stop. E se não subir, reconhece que estava errado e sai no prejuízo. E procura sempre ter a estatística a teu favor para que nas vezes que dê certo você ganhe muito mais do que nas vezes que dê errado. Tá? Então, a análise técnica é um estudo de probabilidade estatística que depende, né, que parte do princípio de que o gráfico funciona como uma pesquisa de opinião. Então, aqueles gráficos que vocês estavam vendo lá, né, um gráfico diário, onde cada barrinha, né, é uma negociação de um dia, que mostra que o preço subiu, né, que mostra que caiu e tal. Você fica vendo os movimentos lá no gráfico e vão formando os desenhos e padrões. Ele, na verdade, ali, ele é uma pesquisa de opinião, porque todos os players, ou seja, todo mundo que está negociando aquele ativo, está deixando rastros no gráfico. A gente olha para o histórico para ver rastros de que aquelas pessoas que estão negociando aquele ativo estão me dizendo que elas estão dispostas a pagar cada vez mais caro pelo ativo. Então, na opinião de todo mundo que investiu naquele ativo nos últimos dias, aquele ativo vai continuar subindo. Elas estão dispostas a pagar cada vez mais caro. Quando o preço começa a cair, começa a fazer um padrão de reversão, a gente olha no gráfico que a opinião das pessoas nos últimos dias começou a mudar. Elas já não estão mais dispostas a pagar mais caro por isso, pelo aquele ativo. Pelo contrário, elas já estão dispostas a vender cada vez mais barato. Elas estão loucas para sair daquele ativo. Inclusive, vendendo mais barato. Cada vez mais vai. E o preço vai caindo. Tá? Então, as decisões que todos os investidores estão tomando todos os dias no mercado, a todo minuto, a toda hora, dependendo do gráfico que você está utilizando, se está fazendo day trade, se está fazendo swing trade, as decisões que estão sendo tomadas, elas aparecem no gráfico para a gente interpretar e entender qual é a opinião daqueles investidores, qual é a opinião que prevalece, porque tem investidores de todas as opiniões. Qual é a que prevalece? É uma pesquisa de aí, eleições, né? Tá, tem gente que vai votar para todos os candidatos. Você vai achar gente votando. Mas qual é o que prevalece? Se eu tivesse que apostar em um, eu ia apostar naquele que as estatísticas mostram, que as pesquisas mostram, que tem maior chance de ganhar. É isso que a gente faz com análise técnica. Ah, é garantido que vai ganhar? Não, não é garantido que vai ganhar. Mas eu vou com aquele. Então aqui a gente não tem que se apaixonar por ativo, a gente não tem que se apaixonar por compra, a gente não tem que se apaixonar por venda. A gente tem que se apaixonar pelo gráfico e pela a forma de interpretar ele, para ele nos dizer para que lado ele vai ou para que lado ele tem mais probabilidade do preço ir, para a gente seguir naquela direção. Se der errado, a gente perde pouco, se der certo, a gente ganha muito. Esse é o objetivo da análise técnica. E para isso ele precisa de liquidez, ou seja, assim como toda cálculo estatístico, você precisa de uma amostra suficiente para entender que aquela opinião ali dos investidores, ela é sustentável, ela é relevante, né? Porque tem um número de investidores ali suficiente para dar essa opinião. Se for um ativo que tem pouquíssima liquidez, a análise técnica não funciona, tá? Não é todo ativo, por exemplo, que você faz day trade. Day trade nós estamos ali trabalhando com gráfico de 5 minutos, e em 5 minutos tem ativos que tem pouquíssimo negócio, às vezes nenhum. Como é que você vai tentar ver a opinião durante um tempo que ninguém deu pitaco, ninguém opinou, né? Ou seja, ninguém tomou uma decisão de fazer negócio ali. Não tem como extrair uma pesquisa de opinião ou extrair um padrão de um gráfico, né? Que é o que a gente faz, de um ativo sem liquidez, tá? Como eu já falei, serve para analisar preço e não valor, e uma das vantagens é que você não precisa conhecer o negócio. Gente, eu opero ações, eu opero Bitcoin, eu opero dólar, eu opero índice, eu opero café, eu opero milho, eu opero, enfim, o que tiver gráfico e tiver liquidez, eu opero. Aliás, eu não preciso nem saber o que é. Eu não preciso nem saber
se é uma ação de uma empresa, se é uma commodity, se é um. Claro que eu estou exagerando aqui, a gente precisa para saber alguns detalhes, horário de negociação, se tem notícia que vai afetar, para você não entrar naquele ativo naquele momento daquela notícia, né? Quais são os ativos que estão correlacionados a ele, para você olhar se não está fazendo um movimento muito fora do padrão que o movimento daquele ativo está fazendo, enfim. Mas diretamente para operar, os sinais gráficos que eu vou olhar, não preciso saber qual é o ativo. Aliás, a maioria das ações que eu faço swing trade, eu não sei o que a empresa faz. Muitas vezes eu olho o setor dela para saber, por exemplo, se eu vou fazer um trade numa empresa de engenharia civil, de construção civil. Eu procuro não estar posicionado em duas empresas de construção civil ao mesmo tempo. Então, normalmente eu dou pelo menos uma olhadinha qual é o setor, mas tem muitas empresas que eu nem sei o que faz. No máximo eu sei qual é o setor dela. Tá? Quais são as desvantagens? Em relação a quem se posiciona de longo prazo, claro, vai ter mais custo operacional, né? Porque toda vez que você entra numa posição e sai, você paga, mas eu não pago corretagem, minha corretora é corretagem zero, mas paga emolumentos para a bolsa, paga outras taxas, paga imposto de renda, quem fica se posicionando para longo prazo só paga quando realiza imposto de renda, então tem umas diferenças em relação a custos, não é uma ciência exata, né? Você precisa interpretar, muitas das coisas têm um grau de subjetividade, tem coisas aqui, eu já faço análise técnica há 5 anos, né? E tem coisas aqui que eu ponho no gráfico e fico pedindo a opinião do pessoal que faz mentoria comigo. Gente, o que vocês acham? Eu estou vendo duas formas de enxergar isso. Qual a opinião de vocês? Estou vendo, tem horas que você vê três formas de enxergar uma linha de tendência, né? Existe uma certa subjetividade, né? Então, a gente tem que ser um pouco flexível também quando a gente está trabalhando com análise técnica. A gente tem que partir de premissas básicas, não tentar não fugir muito dessas premissas, desses conceitos básicos, mas tem hora que você tem que, né, olhar aquilo com um olho, um olhar de águia assim, e falar assim, cara, tem alguma coisa aqui que dá para a gente interpretar de uma forma diferente. Opa, tem uma dúvida aqui, vamos pelo menos explorar um pouco mais antes de chegar à conclusão de que padrão é aquele que a gente está enxergando, coisas desse tipo. E outra coisa é que o mercado vive em constante mutação. E tem horas que você está operando uma estratégia que está funcionando muito bem, tem horas que ela já não está mais, aí daqui a pouco volta a funcionar muito bem. Então, essa constante mutação do mercado, ela normalmente faz com que o trader ele passe por altos e baixos. Ele precisa estar preparado para passar por isso. Ele precisa estar muito atento para fazer pequenos ajustes no seu trade system, mas tomar o cuidado para não ficar o tempo inteiro mudando completamente de método de trabalho toda vida que o mercado vai mudar. Porque você fica sempre correndo atrás do rabo. Ele muda, você muda, na hora que você muda, ele volta a fazer o que você estava fazendo antes. Aí você perde dinheiro, porque ele já estava fazendo o que você estava fazendo antes. Aí você, nunca deveria ter parado de fazer o que eu fazia. Aí você volta a fazer o que fazia e o mercado muda de novo. Aí você começa a perder dinheiro de novo. Né? Aí você fala assim, tá vendo? Eu deveria ter insistido na mudança que eu fiz. Aí você volta para fazer aquilo, o mercado já mudou de novo. Então, gente, o mercado muda em tempos e tempos. Você não deve mudar o tempo inteiro. Porque o mercado tem um grau de aleatoriedade, um grau de uma certa forma caótico. Né? De tempos em tempos ele faz um padrão. Você tem que manter o teu padrão, o teu método, para que de tempos em tempos, quando o mercado fizer aquilo que está de acordo com o teu método, você se aproveite daquele momento. Tá? E não ficar tentando correr atrás do rabo, correr atrás do mercado, tentando adivinhar o que o mercado vai mudar para que forma. Você nunca sabe para que forma ele vai mudar. Ele muda de tempos em tempos, mas você nunca sabe para que forma ele vai mudar. Você sabe que de tempos em tempos ele vai fazer aquilo que você espera que ele faça. Ou que você está preparado para operar quando ele fizer. Né? Então, você não tem que ficar mudando, você não tem que ficar procurando no mercado o que fazer.
tem que fazer sempre a mesma coisa. O mercado aqui, de vez em quando, vai estar de acordo com o que você faz, né? E aí, quando ele estiver de acordo com o que você faz, você opera. Quando você não estiver de acordo com o que você faz, você não opera, né? Então, parece simples, e só que na prática é difícil por todas as questões emocionais que envolvem o mercado. Ansiedade, vontade de ganhar dinheiro, expectativa de ganhar dinheiro todo dia. O day trader não precisa operar todo dia. Day trade é aquela operação que começa no dia e termina no mesmo dia. Mas o day trader não é obrigado a operar todo dia. Não significa que ele opera todo dia. Só que ele encerra a operação no mesmo dia. Mas se não aparecer no gráfico a estratégia do day trader num dia, ele vai passar o dia todo olhando para a tela sem fazer nada. O trader não tem que buscar no gráfico a operação. O gráfico tem que mostrar para o trader a operação. Ele não tem que ficar procurando a operação. É o gráfico que te procura. Né? É o gráfico que faz aquilo que você enxerga. Pô, aqui apareceu. É isso que eu faço. Então agora eu vou comprar. Toda vida que o gráfico faz assim, eu vou comprar. Ele vai subir porque eu vou comprar? Não, não vai subir porque eu vou comprar. Existe uma expectativa que ele suba com a probabilidade estatística de X% para ele subir. E nessa condição, eu estou disposto a arriscar. Se eu estiver errado, eu reconheço, minha operação vai sair no prejuízo. Se eu estiver certo, eu me beneficio, minha operação sai no lucro. Você tem que se posicionar de uma forma, e sempre que sair no lucro, você tem um alvo que seja mais atrativo do que o teu top, né, quando dá prejuízo. E é isso que você tem que fazer, e repetir isso todos os dias. Um pouquinho de história da análise técnica, só para dizer que a análise técnica é uma coisa antiga pra caramba, né? Vem lá do século XVIII, aí, com Munehisa Ruma, que é um japonês que foi trader do mercado de arroz. Não tinha nem computador naquela época, o cara fazia desenho lá no papel, sei lá onde que ele desenhava os candlesticks, os famosos candlesticks, que a gente tem uma aula nesse curso, tá lá na playlist só dedicada a candlesticks, os padrões, e esse trader, o Munehisa Ruma, foi um dos maiores, dos homens mais ricos do mundo, né? Fazendo análise técnica, já naquela época, né? E o interessante entender, e notar isso que eu quero frisar aqui, é que conceitos básicos da análise técnica não mudam. O mercado muda de tempos em tempos, mas os conceitos básicos, eles não mudam. A psicologia que está por trás do mercado, ela não muda. Aquilo que Moneriza Roma percebeu lá antes de 1800, né, 1700 e tralalá, aquilo funciona até hoje, né? Quando ele percebeu que a força dos compradores, a força dos vendedores, e aí, enfim, eu não vou falar em candlestick aqui porque tem uma aula só para isso, né? Mas através dos candlestick, entendendo lá a mínima, a máxima, ou a abertura e o fechamento que o mercado faz, ele conseguiu interpretar a psicologia que está por trás daquilo e entender quem é que está com mais força, quem é que está ganhando a briga, né? Isso não mudou, gente. A gente consegue enxergar no gráfico da mesma forma que ele enxergava naquela época e provavelmente isso vai mudar, pelo menos esse conceito, né? Talvez outras coisas vão aparecer e vão surgir, mas tem coisas muito básicas que não vão mudar, provavelmente, tá? Mas que funcionam até hoje. Charles Dow foi outro cara também que ficou muito famoso, era um jornalista, cobriu Wall Street, né, a Bolsa Americana, e começou a perceber também uma série de padrões e depois, até mesmo depois da morte dele, ficou conhecido como teoria de Dow, que vai ter uma aula também só dedicada a isso, já está gravada, já está na playlist, mas que também foi outro cara que deixou aí há muito tempo atrás premissas básicas, conceitos básicos, que funcionam até hoje. Então, gente, o recado que eu quero dar é assim, quando vocês aí, seja nesse curso, seja em qualquer outro, né? Sempre busquem trazer para o trade system de vocês conceitos que são enraizados na análise técnica, né? Funcionam na análise técnica clássica, que funciona há muito tempo e funciona até hoje. Porque se você for
achar um padrãozinho que surgiu nos últimos 3 meses, tá? Porque quando toca ali toda vida que toca ali no ajuste, dia de quarta, e fica entre o ajuste e a VWAP, dia de quarta nos meses pares, o mercado vai subir. Cara, ele faz isso 3 meses pares, só para deixar de fazer depois. Estou percebendo que às sextas-feiras de manhã, quando o mercado, sei o que, o mercado sobe. Cara, ele faz isso 3 sexta-feiras, só para depois que você perceber, na próxima sexta-feira que você tentar fazer aquilo que você percebeu, ele parar de fazer. O mercado é mestre nisso, tá? Um exemplo muito clássico, né? É o tal do canal de baixo. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Talvez quem não conhece ainda o gráfico não vai entender muito, mas eu vou tentar aqui dar esse exemplo, tá? Mas o canal de baixa é quando o mercado vem fazendo assim um movimento descendentes, né? Você consegue enxergar uma linha, né, que passa aqui pelos fundos, uma linha que passa aqui pelos topos, né? É um canal. Aí você vê, caramba, se eu tivesse comprado aqui, eu vendi aqui, se eu tivesse comprado aqui, eu vendi aqui. Na hora que o canal fica claro, tá? Aí, pô, se eu tivesse comprado aqui, eu vendi aqui, então, bom, da próxima vez que o mercado chegar aqui, eu vou comprar. É só para o mercado fazer o quê? Apontar e desabar a partir daqui. Ele rompe o canal e vai embora, né? Então, cuidado com coisas que acontecem de tempos em tempos e você achar que aquilo, pronto, agora eu descobri, é a VWAP, é não sei o que, é o ajuste, coisinhas que vão acontecendo de tempos em tempos, porque elas mudam. Agora, conceitos como os criados por Moneriza Roma e Charles Dow, eles não mudaram, estão aí há séculos, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês em termos de análise técnica partem dessas premissas, partem desses conceitos. Todo o meu trade system que eu ensino diariamente, opero diariamente ao vivo com os assinantes da mentoria, estão ancorados, embasados nesses conceitos, nessas premissas, nesses princípios que funcionam há séculos, muito provavelmente, né, vão continuar funcionando. Enquanto o gráfico for um eixo, né, um troço de 2 eixos, que você tem o tempo aqui num eixo e o preço aqui no outro, cara, você vai ver, por exemplo, topos e fundos ascendentes, você não consegue ver outra forma do preço subir. Ele só pode subir em zigue-zague, ele não tem como subir de forma elíptica, né? Não vai mudar, ele não vai subir de forma elíptica, né? Ele vai subir e vai descer fazendo zigue-zagues. Simples assim, foi o que Charles Dow percebeu, né? São ondas, né? São marés. Aí entra o Elliott também, ele percebeu quando a maré está subindo, o mercado nunca sobe direto. Assim também a maré, ela nunca sobe direto. Ela vai, a maré está vazia, você está lá na praia, coloca teu guarda-sol lá, tua cadeirinha, a tua toalha na areia, né, ali no meio da praia, começa a perceber que vem uma onda e vem se aproximando, aí depois ela volta. Daqui a pouco, quando ela vem, ela sobe um pouco mais, se aproxima mais de você. Daqui a pouco ela volta. Aí na próxima, daqui a meia hora, ela começa a molhar ali, começa a querer levar uma sandália sua, né? Aí você percebe que está na hora de levar o seu guarda-sol um pouco mais para cima. Daqui a uma hora, ela vem fazendo a mesma coisa, faz uma onda mais alta, aí volta, faz uma onda mais baixa, depois faz uma onda mais alta ainda e volta. Quando você menos percebe, tá todo mundo lá no final da praia, aglomerado lá, né? Levando seus guarda-sóis lá para cima da areia, porque não tem mais espaço lá embaixo na areia. E quando ela começa a vazar é a mesma coisa, ela vai fazendo ondas. Ela vem avançando na areia, só que cada vez ela avança menos. Então, basicamente, essa é a teoria que sustenta aqui os movimentos e a análise do gráfico. Isso, cara, é difícil enxergar de uma outra forma. Não vai virar elíptico, não vai virar em outro formato, né? Claro que sinais, decisões que se tomam através dessa análise tem uma complexidade muito grande por causa dos diversos tempos gráficos, cada um está olhando uma coisa.
tempo gráfico diferente, aí torna o mercado extremamente complexo, não é simples. Mas partem dessas premissas que são simples. Premissas simples, premissas básicas, diante de toda a complexidade do mercado, se torna um desafio você operar nele. Mas parte de premissas simples. Tá? Bom, avançando aqui para finalizar, a gente tem três grandes grupos aí, como players do mercado: tem os investidores, os especuladores e os manipuladores. Né? Manipular o mercado é ilegal, né? Não vou nem me aprofundar aqui em relação a isso, é uma prática ilegal, mas a gente tem que lembrar sempre que investidores estão olhando o valor da empresa, o valor do ativo, estão olhando para o longo prazo. Eles compram porque querem acumular patrimônio. O especulador, que é o trader, ele compra porque quer especular a variação do preço. Tá? Então a gente tem que separar uma coisa da outra. Eu, inclusive, faço as duas coisas. Eu invisto em empresas, especulo em outras, e às vezes na mesma empresa eu invisto e especulo. Como? Às vezes tem empresa que eu estou comprado, eu até separo em corretoras diferentes. A corretora que eu faço faço trading, e a corretora que eu faço investimento de longo prazo. Um exemplo muito simples: eu estou comprado em Itaú desde 2017. De vez em quando eu vendo, eu estou vendido em Itaú lá para trade. Então eu quero especular a queda dela. Mas não quero me desfazer daqueles ativos que eu comprei lá em 2017, que eu estou recebendo dividendos até hoje e quero deixar de herança para o meu filho. Então tá lá. Eu espero que no longo prazo suba. Mas quando eu vejo um sinal de venda em Itaú, eu vou vender. No curto prazo eu vou vender. Entendeu? Eu não estou desacreditando na empresa. Só estou entendendo que no curto prazo há a chance do mercado cair. Então, eu vou especular essa variação de preço, tentar me beneficiar disso, para lucrar com isso. Tá? Isso é o que o trader faz. O trader é um especulador. Como especulador, tem algumas modalidades de trader. Né? Tem um position trader, que tenta ficar meses com o ativo, semanas a meses. Swing trader, que tenta ficar dias a semanas com o ativo. Day trader, que opera ali uma tendência do ativo, normalmente em gráficos de 5 minutos, alguns gráficos de 1, outros em gráficos entre 1 minuto e 15 minutos, mas o gráfico de 5 minutos é o mais usual. É o cara que tenta fazer uma operação mais longa dentro do dia, mas que ele encerra no mesmo dia. O scalper, invariavelmente, aí vai trabalhar com gráficos bem curtos, né? E, às vezes até abaixo de 1 minuto, gráficos de ticks, uma outra aula que eu explico é isso, gráfico de Rinco, também tem uma aula explicando o que é isso, mas enfim, são gráficos extremamente rápidos para fazer operações extremamente rápidas que não levam um segundo. O grau de dificuldade, gente, ele é assim, ó. Quanto menor o tempo gráfico, quanto mais curta é a sua operação, mais difícil é. Se quiser começar de uma forma fácil, vai para a position. Depois vai para swing trade, ganhou experiência, day trade, os scalper. Eu, por exemplo, não faço scalper. Né? Acho um negócio extremamente, isso, extremamente cansativo também, né? Requer uma atenção ali, uma atenção, né? Grande, eu pelo menos faço, faço. Nem pretendo fazer. Pode ser que um dia eu faça, mas hoje de ideia, mas hoje faço. Eu paro aqui e vou falar uma coisa. O que eu gosto mesmo é isso. O que eu mais gosto no mercado é isso. Tá? Mais gosto de fazer. Então, é importante que você entenda seu perfil, entenda que quanto mais curto é o tempo gráfico, mais difícil vai ser, mais perrengue você vai passar. Agora, as oportunidades são grandes, tá? O maior risco é a oportunidade. Tá bom, meus amigos? Isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, fique à vontade para perguntar agora, porque eu acho que isso até agrega em quem vai assistir depois. A sua dúvida pode ser a dúvida de alguém depois. Se você tiver alguma dúvida sobre outro conteúdo, aí eu encerro essa gravação e a gente fica aqui para tirar dúvida. Então, deixo a palavra com vocês se tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo. Não?
Então, ok. Agradeço aí para todo mundo que assistiu, seja ao vivo, seja no vídeo gravado. Aproveita aí para assistir os outros vídeos desse curso. Agradeço demais aí a sua atenção. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.